O deputado federal Eduardo Bolsonaro resolveu romper o silêncio e apontar o dedo diretamente para um dos ministros mais poderosos e influentes do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Tudo começou depois de uma fala do próprio ministro, em um tom que muitos consideraram de afronta direta às sanções impostas pelos Estados Unidos. Gilmar sugeriu a criação de uma lei anti-embargo, uma tentativa de proteger autoridades e instituições brasileiras que venham a ser afetadas pela Lei Magnitsky, a mesma legislação que já puniu Alexandre de Moraes e agora ronda outros nomes do STF. Mas o que parecia apenas mais uma declaração técnica de bastidor se transformou em um verdadeiro escândalo político. E Eduardo Bolsonaro não deixou barato. O deputado foi direto. Gilmar Mendes não aprendeu nem com a Lei Magnitsky. E essa frase ecoou com força nas redes sociais, porque vai além de uma crítica. É uma acusação, uma denúncia de que o Supremo estaria tentando blindar a si mesmo, enquanto o Brasil enfrenta o peso de sanções internacionais. Eduardo lembrou que a Lei Magnitsky não é um simples decreto norte-americano. Ela é um instrumento global de punição contra violações de direitos humanos e corrupção. E, segundo ele, nenhum país conseguiu ignorar suas consequências sem pagar um preço alto. A União Europeia, por exemplo, tentou criar suas próprias versões de controle e acabou tendo que se submeter aos mesmos parâmetros americanos. Ou seja, não há escapatória. Empresas e instituições financeiras brasileiras, bancos, fundos multinacionais, se quiserem manter o acesso ao mercado norte-americano, terão que seguir as sanções, mesmo que elas atinjam figuras poderosas do judiciário. Mas o ponto mais forte do discurso de Eduardo Bolsonaro veio na sequência, quando ele deixou o campo técnico e entrou no terreno da moralidade. O verdadeiro problema do Brasil não é técnico, nem jurídico, é moral. Essas palavras caíram como uma bomba, porque, segundo ele, as mais altas autoridades do país deixaram de lado o interesse do povo e passaram a agir em defesa de si mesmas, para proteger seus cargos, seus bens, seus privilégios, ainda que isso custe a imagem do Brasil no cenário internacional. E aqui está o ponto que ninguém quer admitir. Enquanto o Supremo discute formas de blindar seus ministros, o resto do país assiste de longe, tentando entender como chegamos a esse ponto, em que o poder parece mais preocupado em salvar a si mesmo do que em servir a nação. A proposta de uma lei anti-embargo, como sugeriu Gilmar Mendes, seria uma espécie de escudo jurídico para evitar que punições externas atinjam os membros do judiciário e seus aliados. Mas na prática, essa ideia soa como uma tentativa desesperada de burlar sanções internacionais, algo que para os Estados Unidos é inaceitável e pode gerar ainda mais retaliações. Eduardo Bolsonaro foi incisivo ao lembrar disso. Ele deixou claro que o Brasil não tem condições de enfrentar uma guerra econômica contra os Estados Unidos, e que quem tentar proteger os sancionados acabará pagando o preço, seja politicamente, financeiramente ou até criminalmente. O discurso do deputado ganha força porque vem em um momento de tensão crescente entre Brasília e Washington. As sanções já começaram a ter efeito, e o governo Lula tenta, a todo custo, reaproximar-se de Donald Trump, buscando evitar um colapso diplomático. Mas enquanto o Planalto tenta apagar incêndios, o Supremo parece jogar gasolina. O mais preocupante é o sinal que isso envia. O Brasil, que deveria ser exemplo de democracia e estabilidade, agora aparece como um país dividido entre aqueles que querem obedecer à lei internacional e aqueles que buscam formas de contorná-la. E se a fala de Gilmar Mendes tinha o objetivo de demonstrar força, o efeito pode ser justamente o contrário. Porque ao defender uma lei anti-embargo, o ministro acabou expondo o medo real que ronda os bastidores do STF. O medo de que as próximas sanções não parem em Alexandre de Moraes e atinjam outros nomes da corte. Eduardo Bolsonaro, ao atacar publicamente essa postura, tenta se posicionar como a voz da indignação popular. E mesmo quem não concorda com ele precisa admitir. A fala do deputado ressoou com milhões de brasileiros cansados de ver o poder se blindando.
O cenário agora é de tensão total. De um lado, ministros tentando criar um muro de proteção institucional. Do outro, parlamentares prometendo derrubar esse muro em nome da moralidade e da soberania nacional. A grande pergunta que fica é: quem vai vencer essa queda de braço? O Supremo com sua tentativa de autodefesa? Ou o Congresso, com vozes como a de Eduardo Bolsonaro, tentando restabelecer o que chamam de equilíbrio entre os poderes? Uma coisa é certa: essa história ainda está longe do fim. E o que acontecer nas próximas semanas pode redefinir de vez a relação entre Brasília e Washington, e até o futuro do próprio STF. E você, o que acha disso tudo? A fala do Gilmar Mendes foi um ato de coragem ou um sinal de desespero? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás dessa crise, deixa o like e compartilha com mais pessoas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque aqui, a verdade não se esconde.